um ditado antigo, um chavão, um clichê velho, mas é verdadeiro. Mente sã em corpo são. Assim já diziam os antigos gregos, num período anterior ao florescimento do Império Romano. E acho que dentro dessa tônica, a saúde, ou a falta dela, pode ser vista como uma espécie de espelho das emoções. Não sei se cabe isso, mas é assim que eu vejo. Quando nós psicossomatizamos as emoções, acabamos prejudicando os nossos corpos. Quem vem nos falar sobre esse, às vezes, tão complexo mecanismo é a psicóloga clínica e diretora do Centro de Desenvolvimento Humano do Brasil, a Mara Silvia Leme. Boa tarde, Mara. Muito obrigado, meu amor, por sua presença. Mara, qual seria a relação verdadeira entre os desequilíbrios do organismo humano e os desequilíbrios emocionais dos seres humanos? O que a gente coloca é o seguinte: o ser humano, ele é um todo. Ele não é uma parte, ele não é uma parte só física, ou só emocional, ou só espiritual. Nós somos um conjunto. Correto. E como conjunto, é um sistema, e ele busca o equilíbrio, onde as partes... Tudo é equilíbrio, que bonitinho. Tudo é equilíbrio. E onde as partes têm que estar em equilíbrio. É um sistema que busca o equilíbrio, entre as partes, inclusive, e com o meio também. Correto. Então, essa visão de mente sã, corpo sã é uma visão antiga e atual, né, de longa data e atual, que confirma essa maneira de olhar o ser humano como um todo, De repente, como um ser integral. Um prato da balança, se mais que o outro, desequilibrou, acabou. Desequilibrou. Quem é que psicossomatiza mais, homem ou mulher? Eu acho que é a mulher. Mesmo? Eu acho que é a mulher. A mulher, ela se permite mais, ela tem mais abertura para, digamos assim, para jogar essa coisa assim, precisa fazer um pouco, às vezes, até de vítima, sabe aquela coisa? Tem mais abertura para mostrar que está sofrendo. O homem, ele aguenta mais, não é? Ele demora um pouco mais para dar o sinal. Olha, eu não sei, eu acho que, te falei antes de nós entrarmos no ar, que eu acredito, sinceramente, com toda a força, que para cada doença existe sempre um componente emocional. Eu, inclusive, sou vítima disso e quero até depois falar a respeito dessa história toda. Agora, eu sei, por exemplo, você vai me corrigir se estiver errado, eu sei que incertezas prolongadas poderiam provocar surgimento de gastrites, por exemplo. É verdadeiro isso? É falso? Uma das causas emocionais, uma provável causa emocional seria essa situação de uma incerteza prolongada, um sentimento de estar condenado a uma determinada situação, de não conseguir sair dessa situação, acaba assim, como se caísse a resistência de um determinado órgão dentro do corpo humano. E no caso de incerteza prolongada, concomitantemente com ela, a gente verifica a gastrite. Ou seja, uma liberação maior dos ácidos todos que corroem o teu estômago e... Exatamente, um desequilíbrio, né? Começa a ocorrer um desequilíbrio. Correto. E aí esse desequilíbrio pode tomar várias formas em vários órgãos. Um deles é o surgimento da gastrite. Olha outras coisas que eu tenho aqui escrito. Aqui, ó. Dizem que o medo de largar o velho, de se renovar, de se liberar daquilo que não serve mais, acaba trazendo males ao intestino. É fato. Na vida, a gente vai trazendo situações no decorrer da vida que às vezes é difícil você deixar elas para trás. Renovar, como os animais, trocar pena, renovar. Sim. E o intestino, justamente, o que ocorre? Uma prisão de ventre. A pessoa não quer soltar o velho, os dejetos, no caso as fezes. Que interessante. Então, assim, a inter-relação que existe entre as emoções, o momento de vida que a pessoa está passando e como isso reflete no físico. Tem uma outra história que eu sei que é a seguinte: uma pessoa que tem ambição excessiva, pelo menos ouvi falar muito nisso, acaba sofrendo de úlcera. O grande ambicioso sofre de úlcera. Também é verdadeiro? A ambição, ela é algo saudável. Sim, claro. Né? A ambição é saudável, desejável, inclusive, diferente da ganância. Ah, entendi. Tá? A ambição, tudo bem. A ambição é saudável, né? Ela é necessária. A ganância te dá uma úlcera do tamanho do mundo. A ganância, ela é um desequilíbrio, não tem fim. Né? O ganancioso é aquela pessoa que não tem fim, sempre mais, é um eterno insatisfeito. Isso provoca um desequilíbrio físico, né? Que pode também ocasionar uma úlcera, entre outras coisas. Uma outra coisa que me passaram, sentimentos como
angústia, depressão, solidão, raiva, são super difíceis de digerir e causam uma série de problemas físicos também. São situações, assim, existem, aí a gente coloca assim, que cada pessoa, ela vai enxergar uma determinada situação de uma forma. Uns mais resistentes, outros menos resistentes para determinadas situações. Sim. Então, é o conjunto, essa assim, visão, é uma visão de conjunto do corpo, da mente, do espírito, como a pessoa encara a vida e o momento que ela está passando. De repente, essa depressão, ela é fruto de uma situação de 20 anos. Às vezes a pessoa vem tentando superar uma determinada situação há 20 anos, há 10 anos. E aí, quando vem a depressão, fala, nossa, é porque quando ela joga para o corpo, ou seja, quando ela somatiza, é quando ela não aguenta mais. Ela já vem lutando, ou às vezes não encontra espaço na vida dela. Espaço, opressão da família, desentendimento com a família, e aí chega uma hora que o corpo não aguenta, aí ele fala. O corpo é o último a falar. A pessoa tenta várias formas de tentar resolver aquele problema. Quando o corpo fala é porque ele já chegou é o último, já está no limite. Homens e mulheres que se anulam em relação aos seus companheiros, não só as mulheres que se anulavam em relação aos seus maridos e tal. Hoje, muitos homens, nós sabemos disso, no mundo moderno, se anulam em relação às suas companheiras. Isso deve ser uma coisa complicadíssima, de repente, de diagnosticar. Pode criar aí uma angústia severa, um problema, sei lá, clássico para vocês, psicólogos, resolverem, não? Sim, a gente está passando por um momento histórico, né? Assim, já a partir da década de 60, essa modificação dos papéis, do homem e da mulher. O que a gente percebe é uma pressão muito grande na mulher por parte do mercado de trabalho, competição, e juntamente com isso um desequilíbrio muito grande, assim, muitas queixas de problemas hormonais, problemas hormonais, estresse constante, assim, sempre estressada, muitas vezes se utilizando de medicação para poder conviver com tudo isso, papel mãe, esposa, sim. Mulher, profissional. Então, joga muito para o corpo, como a gente nota assim, a parte hormonal com alguns desequilíbrios. O homem, quando o homem se anula, geralmente assim, o efeito vai para o lado sexual. Não diria impotência, mas eu diria uma queda da libido. Ele entra em conflito com os próprios valores. Entendo. Ele entra em conflito com aquilo que ele sempre buscou, como a educação que ele teve, se teve uma educação ainda, vamos dizer assim, mais voltada machista, podemos dizer assim. E a sexualidade dele, a virilidade dele pode entrar em choque. Pode entrar em choque. Pode Entendi. ficar. A gente não está falando que fica, pode ficar. Uma vez, eu fiquei muito preocupado. Existe uma pessoa que é talvez a mais plácida, a mais calma, a mais correta nesse aspecto, a mais amorosa pessoa que eu conheço, que jamais teve um mínimo sentimento de ódio, de coisa nenhuma. É meu pai. E algum tempo atrás eu fiquei preocupadíssimo porque meu pai estava com um diagnóstico clássico, fechado, de câncer na próstata. Eu estava enlouquecido, que é meu melhor amigo, eu tenho uma relação com ele maravilhosa e tudo. Cheguei e conversei isso com um amigo meu, médico, ele disse, tudo menos isso. Normalmente, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento do seu pai, não tem câncer. Se fosse uma pessoa que tivesse raiva, que guardasse ódio, seguramente teria. E não era. Era uma prostatite comum, com toda a sintomatologia de câncer de próstata. Então, a partir daí foi quando eu comecei a ver isso. Já tive um problema meu, antecedente, que você conhece. De repente, que eu te contei aqui em off. É verdade isso? Que um ódio, sei lá, inconsciente, acaba evoluindo para um tipo de quadro dessa magnitude? Ou seja, de um câncer? O que é um câncer? É como se a pessoa tivesse, uma parte do organismo dela começa a não funcionar como deveria. O que a gente observa é que pessoas que têm essa situação de ódio profundo, crônico, há muito tempo, ele pode desequilibrar o sistema de uma tal maneira que pode gerar um câncer. Nesse nível? Nesse nível. Você observa pelo tipo de situação da queixa da pessoa, queixas crônicas, e o órgão que desenvolve. Existe uma relação entre o tipo de queixa dela, da vida emocional, pessoal, e o órgão que é atingido. Essa história do estresse emocional, do violento estresse emocional, pode levar também para uma doença séria. Você usou o termo violento estresse emocional. O violento
O violento estresse pode levar. É uma situação de desequilíbrio. O homem ele vem se submetendo a uma situação nos últimos tempos, nos grandes centros, uma situação de desequilíbrio, de pressão. De repente, uma coisa até particular. Eu fui vítima de uma doença tida como incurável, uma virose monumental, e hoje já se tem exatamente a notícia de que essa doença incurável que o tio Rony teve foi em função de um violento estresse emocional. Foi a separação do primeiro casamento, que eu não tinha mais interesse em viver. Eu não tinha mais... Que seria o que vocês psicólogos chamam de... Como é que é? Seria o suicídio inconsciente, um desejo inconsciente. Não tem mais alegria, não tem mais o porquê. Perdeu um pouco a luz, o rumo que deve ser tomado. Não está encontrando. E nesses momentos, inconscientemente, a pessoa pode buscar... ou o suicídio numa forma tradicional ou uma forma indireta, que seria através de uma doença. O organismo não encontra forças para reagir, porque ele não está encontrando forças fora da vida dele para viver, para lutar, enfim, para viver, para usufruir da vida como um todo. De repente você vê uma luz tamanho de um bonde no final do túnel, como eu descobri. Mudou tudo. Está dentro de você mesmo. Mudou tudo. Está aí, estou vivo. Graças a Deus. Obrigado, Vilma. Adorei ter você aqui. Volte mais vezes. Ok. Pena que a gente não tem mais tempo para continuar conversando, que ainda tem um monte de coisas para aparecer no programa. Mas volte mais, que essa história é muito séria. Pode ter certeza. Você quer falar com a Mara? Telefona para ela, aqui em São Paulo. 5054-1211. Olha como é fácil. 5054-1211. 5054-1211, o telefone da Mara Silvia Leme, que está aqui em São Paulo, por isso não se esqueça de discar 0, operadora 11. Obrigado, querida. Obrigada.